essa palavra verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não busco conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Aleluia. Freire. não busco conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia, glória a Deus. Bendito seja o Senhor que nos trouxe até aqui. Bendito seja o seu nome, bendito seja a sua mão gloriosa, nos sustentando, nos resgatando. Bendito seja para sempre o nosso Deus. É muito bom, meus amados irmãos, amanhecer o dia buscando a presença de Deus, ouvindo o louvor verdadeiro, buscando e glorificando o bendito nome do Senhor. Eu sou muito feliz na minha vida, sempre feliz na obra de Deus. Passei por algumas dificuldades em toda a minha vida, são 72 anos, e da orfandade aos 6 até os dias de hoje, eu passei por experiências dolorosas, amargas, mas nada que tirasse a minha felicidade em Cristo. Então, vamos aprender juntos. Nosso texto para a meditação é Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, os versículos 1, 2 e 3. Só isto. 1, 2 e 3. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Lucas 8, 1, 2 e 3. O versículo 1 diz assim: E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. A Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, é um livro de geografia, de história, um livro de música, um livro de louvor, um livro de testemunho, um livro de antropologia, um livro de memórias. O Senhor Jesus estava, antes deste momento, ele estava na casa de Simão, o fariseu. Simão, o fariseu, recebeu Jesus, era muito bem quisto, Simão, tinha muita gente por lá, muitos fariseus, e ali apareceu uma mulher ferida socialmente falando e com seus pecados, com seus problemas, e aquela mulher teve acesso, como na época era comum as pessoas chegarem na casa dos outros, principalmente em dias festivos, e aquela mulher teve acesso à mesa onde Jesus estava, e ela chorou a sua situação aos pés de Jesus, enxugou os pés de Jesus com seus próprios cabelos e entrou para a memória. Jesus falou para o Simão sobre as duas situações. Ele, que o convidara, não deu água para Jesus lavar os pés. E a mulher, que não sabia que ninguém a convidaria, não foi convidada e não podia fazer nada, simplesmente regou os pés do mestre com lágrimas. O Lucas começa o capítulo 8, na verdade, isso aqui é um texto, antigamente era um texto só,
não tinha divisão, isso aqui já é coisa muito recente. Lucas descreve, e aconteceu depois disto, depois do encontro lá na casa do Simão, do fariseu, que ele andava, Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 estavam com ele. Você sabe por que a igreja está andando para trás? Por que muitos cristãos estão andando para trás? Por que muitos já se conformaram com este mundo? Por que muitos que foram ministros de Deus hoje são apenas profissionais? Porque deixaram de andar com ele. Quando se deixa de andar com Jesus, quando não se anda mais com Jesus, quando se sente à vontade, quando já sabe tudo, quando já pode tudo, não vai mais com ele. Então, começam os problemas, começa a queda, começa a derrocada. No versículo 2, o Lucas descreve algumas mulheres. Essas mulheres, ele descreve mulheres e nomina elas, mulheres que foram libertas. Aqui, a mulher que foi liberta é a Maria Madalena. Esta mulher tinha uma vida terrível e o texto nos diz que ela foi liberta por Jesus. E saíram 7 demônios, o Senhor expulsou 7 demônios, que deveria fazer a vida daquela mulher um inferno. E o Lucas menciona outras mulheres, a Joana, a mulher do procurador de Herodes, um romano chamado Cusa, e a Susana. E ele fala de outras. Na verdade, o ministério de Jesus Cristo foi um ministério muito participativo. Jesus, no seu ministério, teve homens de várias profissões. Jesus teve encontro com pessoas de várias ocupações. Jesus visitou e interagiu com pessoas de várias etnias. Jesus fez milagres. Jesus instruiu. Jesus aprovou e reprovou pessoas. E isto era, sim, a função do Filho de Deus. E o Lucas descreve nesses 3 versículos uma experiência grandiosa que Jesus teve com homens e mulheres, com pessoas do judaísmo e pessoas romanas. Essas mulheres, a Susana e a Joana, deveriam ser realmente senhoras romanas. Talvez não fossem cidadãs nascidas na cidade eterna, mas mulheres que estes cidadãos casaram com ela, que eles podiam casar com qualquer moça que se entendesse de casar. E, sendo dentro do império, essas pessoas se tornavam cidadãs. Então, meus amados, um texto pequeno, com uma grandeza e uma profundidade, uma largueza de detalhes. O Senhor Jesus, depois que saiu, depois daquele episódio da casa do Simão, o fariseu, Jesus fez um trabalho gigantesco. O texto aqui tão pequenininho, mas de uma cidade para outra, qual era o transporte de Jesus? Era a pé. De cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Não era sendo motivado por convites para comer, como foi lá na casa do Simão. Era levando a mensagem, anunciando, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Aquilo foi uma missão
grandiosa missão de Jesus e era como se fosse uma escola. Era uma escola ambulante, ele levando esses discípulos, fazendo na frente deles o que eles deveriam fazer pelo resto de suas vidas. Levar a mensagem, pregar a palavra, instruir pessoas, ajudar pessoas, ser exemplo entre as pessoas. E eles aprenderam isto de uma forma tão profunda que quando Pedro estava correndo risco de vida, quando eles foram proibidos, impedidos de falar, eles simplesmente manifestaram a impossibilidade de silenciar. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Além disto, fomos autorizados a falar, a pregar. Então, era uma experiência extraordinária. Aí o Lucas menciona as mulheres. Algumas mulheres que haviam sido curadas de enfermidades. Mulheres, quem sabe os problemas da Maria Madalena, esses problemas todos, ela tivesse manifestações de aparente enfermidade, sendo só manifestação de demônios. Os demônios têm uma força cruel e são impiedosos. Houve um caso que um homem levou o seu filho e o menino era, para todos os efeitos, para quem observava, era um menino epilético. E, na verdade, não era epilepsia, era um demônio que simulava a epilepsia. Então, qual o problema da Madalena? Ou quais os problemas da Madalena? Quais os sofrimentos? Quais as experiências dolorosas da Madalena? O texto silencia, mas eu só com o meu gênio ruim já sofri muito. Você só com o seu gênio ruim já deve ter criado muitas situações ruins, deve ter entrado em muitas enrascadas só por ser grosseiro, mal educado, respondão, injusto, mal agradecido. Imagina possesso. Imagina com uma possessão de 7 demônios, todos entre si contrariando o bem-estar daquela vida. Então, a situação daquela mulher era terrível antes de conhecer Jesus, antes de receber Jesus, antes de confessar Jesus, antes de receber também a liberdade que veio através de Jesus. E as outras 2 mulheres, a Susana e a Joana, mulheres ilustres, mulheres de autoridades, além de outras não mencionadas neste pequeno texto, mas nós sabemos que tinha a mulher do Cleófas, tinha as mulheres que tinham aquele prazer em receber Jesus em sua residência, a Marta, a Maria, tantas outras. Quantas mulheres foram dinâmicas e excelentes ajudadoras do Filho de Deus. E nossas experiências pastorais. Mulheres na igreja. Deus me guarde de não ter mulheres ativas na igreja. Seria um terror. E por que estamos tendo tantos problemas e por que as igrejas estão, inclusive, tendo gravíssimos problemas? Porque as mulheres deixaram de ter a importância que sempre tiveram para Jesus, para o Evangelho, e hoje são tratadas como outra coisa. As mulheres que eram zelosas e fervorosas praticamente foram banidas, eliminadas foram substituídas por mulheres
da sociedade. Mulheres societies, mulheres com determinada formação e fáceis de serem manobradas. Porque é difícil manobrar mulheres de oração. É difícil manobrar mulher poderosa nas Escrituras. E tem. Como tem? Eu sou feliz porque também ajudei a formar mulheres extraordinárias. No meu trabalho de mais de 40 anos ensinando. Então, meus amados, a palavra de hoje. E essas mulheres seguiam a Jesus e serviam a Jesus com os seus bens. Eu louvo a Deus porque tenho também essa experiência do Filho de Deus. Mulheres que têm me ajudado muito. Mulheres pobres, inclusive. Uma viúva que morava de aluguel, numa pequena casinha. Ajudava mais do que os amigos ricos que eu sempre tive. Então, que Deus abençoe e guarde as mulheres, que Deus enriqueça o ministério feminino, que Deus dê graça a cada mulher eleita pelo Filho de Deus. A nossa intercessão hoje é pelas mulheres da igreja. Bendito Senhor, Pai amado, Pai santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Te louvamos pela vida, pela salvação, pelo testemunho das Escrituras, pelo memorial das mulheres na tua palavra. Ó Deus Todo-Poderoso e Fiel, continua conosco nos ajudando, continua conosco nos ensinando, continua conosco nos inspirando, continua, Senhor, fazendo a tua obra grandiosa, manifestando o teu poder, Senhor, para que todos vejam, para que todos conheçam, para que todos reconheçam que tu está entre nós. Agora, Senhor, suplicamos a ti pelas irmãs, as mulheres da igreja, as tuas servas, mulheres viúvas, mulheres que foram abandonadas, rejeitadas, mulheres que estão, meu Senhor, muitas delas enfermas, mulheres, meu Senhor, que criaram seus filhos sozinhos com grande sacrifício. Ó Deus, nós te louvamos pela mulher na igreja, pelas mulheres, aquelas que tu ungiu com o teu Espírito e que serviram, Senhor, sendo honradas também pelos pastores. Querido Pai, Deus misericordioso e bondoso, continua estendendo sobre as mulheres a tua destra. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!